Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Vou trazer um vídeo um pouquinho resumido aqui de uma excelente matéria que eu encontrei recentemente aí nos principais meios de comunicação do mercado. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso, enfim, atualizar vocês aí que acompanharam diversas notícias recentes, principalmente a alta da taxa Selic e como a gente pode fazer excelentes investimentos com isso também, tá joia? Não esqueça de novo, curtir esse vídeo, enfim, compartilhar com outras pessoas e se considerar inscrito no canal para sempre receber esses conteúdos e fazer bons investimentos. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente da matéria. Essa matéria é um comentário bem assim resumido do economista Álvaro Bandeira, que detalhou muito bem o descompasso que a gente está tendo entre a política monetária, que é exercida pelo Banco Central, e a política fiscal, que é exercida pelo governo. Tá? Então a gente vê aqui, ó, crescimento baixo não é culpa do Banco Central, e sim da política fiscal do governo, que é o que eu sempre falo e reitero aqui para os investidores no dia a dia. Só relembrando o que eu acabei de falar para vocês. Política fiscal é determinada pelo governo, frente à sua perspectiva orçamentária, ou seja, receitas e despesas, frente à sua perspectiva de comportamento ao mercado de forma geral, não somente nacional como internacional, trazendo investimentos estrangeiros, por exemplo, entre outros fatores, tá? Principalmente na parte de crescimento também. E a política monetária é justamente exercida pelo Banco Central, pelo principal instrumento que é a taxa Selic, taxa de juros, para controlar exatamente quem? A inflação, tá? Que é o maior vilão que a gente conhece atualmente e que está sendo o nosso problema mais preocupante nesse mesmo sentido, tá? Então ele fala muito bem aqui, a culpa da gente estar nessa taxa Selic, da gente estar nessa situação atual conturbada e negativa do mercado, não deve ser atribuída ao Banco Central, mas sim à política fiscal do governo frouxa, a falta de estímulos à produtividade e a instabilidade regulatória que afasta potenciais investidores, tá? Então é isso que ele declara aqui nessa notícia e enfatiza justamente o cenário atual que eu sempre falo aqui para vocês, né? De novo, a gente está numa taxa Selic de 15%, a gente está numa inflação muito fora da banda superior de limite, que é de 4,5%, ou seja, o último IPCA que a gente teve aí reportado nos últimos 12 meses estava em 5,2%. Então, a gente está num cenário extremamente preocupante e por isso a gente está nessa taxa de juros por causa desse nível de inflação que a gente está vivendo também, tá? E aqui ele fala, ó, ele até detalha aqui um dado interessante que até complementa nesse gráfico. O Brasil, com essa última alta da taxa Selic na semana passada de 15%, infelizmente chegou na segunda maior taxa de juros reais do mundo. Inclusive eu trouxe até aqui o gráfico, né, a figura que o CNN colocou, mostrando os rankings de juros reais, os maiores do mundo. E a gente, infelizmente, aqui no Brasil, estamos em segundo com 9,63%. Ou seja, o juro real é aquele juro excedente à inflação. Então, se a gente pegar os 15% aí, que é a taxa de juros, taxa Selic atual, e tirar da inflação, a gente tem um juro real de 9,63%, e isso é muito preocupante. Infelizmente, a gente está no descompasso, falando de Brasil, falando de um mercado muito grande, e talvez, muito provavelmente, a gente tenha vários problemas aí no futuro, pensando em todas as janelas de prazo, seja no curto, médio e longo prazo, por conta desse problema que a gente está vendo atualmente, tá? Isso aqui, pessoal, Selic a 15% é muito, muito, muito preocupante, tá? Então, só voltando aqui no comentário da notícia, ele fala aqui, apesar desse cenário, o país ainda luta para controlar a inflação, não somente o país, mas principalmente o Banco Central, e infelizmente o governo não, né? A combinação de uma política fiscal ineficiente por parte do governo e a falta de estratégia de longo prazo agrava a situação econômica, comprometendo assim o potencial de crescimento do país. E de novo, pessoal, isso aqui parece que é um efeito de curto prazo, mas não é, tá? Infelizmente, todas essas questões e toda essa ineficiência que a gente vê pela política fiscal do governo, ela vai causar sérios danos para a gente como investidor, para a gente como país, pensando na parte de crescimento também, dentro de uma sociedade muito, muito grave daqui a um tempo, né? Isso eu não quero nem comentar, porque senão vou parecer o Cavaleiro do Apocalipse aqui sempre falando notícia ruim. Mas é importante a gente ver o cenário conturbado e também se proteger da melhor forma para fazer bons investimentos, tá? Que é isso que a gente vai falar. Então ele até comenta aqui, ó, a necessidade de uma política fiscal robusta para ontem. Para melhorar a situação econômica, o governo precisa adotar uma abordagem mais disciplinada. E aí eu pergunto para vocês, vou falar exatamente essa frase de novo. Para melhorar a situação econômica, o governo precisa adotar uma abordagem mais disciplinada. Custa alguma coisa para o governo fazer a tarefa de casa? Ou seja, custa alguma coisa para o governo adotar
uma abordagem mais disciplinada para o mercado de forma geral? Ou seja, apresentar uma situação de orçamento entre receita e despesas mais satisfatória, que possa agregar no sentido de superávit e não de déficit, né, como a gente vê recentemente, ou mesmo abordagem com uma inflação, com uma questão de imposto muito fora das expectativas que o mercado estava esperando, como vocês viram aí o IOF, outros impostos que eles já anunciaram recentemente, e aquele machuca-sopra que a gente conhece, quer dizer, vou anunciar, vou bater de frente com o mercado e depois eu volto para ver como eles reagiram. Né? Tudo isso daí, pessoal, é justamente ir em contramão numa perspectiva de melhora para o nosso mercado, para a nossa economia, para as decisões que o Banco Central tem na taxa Selic, na perspectiva de taxa de juros do governo, para a gente melhorar de forma geral. Né? Então, eu até trouxe um exemplo aqui, claro, no último vídeo, uma analogia interessante, que o Banco Central, por meio da política monetária, está pisando muito o pé no freio, no veículo econômico que a gente pode falar de Brasil, e o governo, por um lado, pela política fiscal, está apertando, né, pisando muito no acelerador. E isso é um problema, tá? Esse descompasso causa muito efeito danoso, igual eu já falei para vocês aqui várias vezes. Então, de novo, o governo precisa adotar uma abordagem mais disciplinada e eficaz na gestão dos recursos públicos. Não custa nada, no meu ver, eles pelo menos terem um discurso assim. E essa mudança não apenas ajudaria a estabilizar a inflação, mas também criaria um ambiente mais favorável para o crescimento econômico sustentável. E eu falo para vocês, pessoal, como que a gente estaria hoje se a gente tivesse somente um discurso mais pacífico, mais brando? Pacífico não, corrigindo. Se a gente tivesse um discurso bem mais leniente com o que o mercado espera. Ou seja, estamos numa taxa de juros alta, o governo vai colaborar com a questão orçamentária para controlar as receitas e despesas, sem entrar num discurso muito agressivo na parte de imposto para o mercado de forma geral. Imagine isso sendo falado pelo ministro da Fazenda, o Haddad, ou mesmo toda a cúpula do governo atual, e como o mercado estaria reagindo. Muito provavelmente a gente não estaria na taxa Selic que a gente está hoje, tá? E principalmente a gente teria uma inflação, no meu ver, na minha opinião, muito mais controlada nesse sentido, né? Então, tudo isso daí, pessoal, a gente vê um problema claro que vai sendo minado e vai sendo acumulado num momento bem ruim que a gente está hoje. Né? Eu estou gravando, por exemplo, esse vídeo. A gente teve a taxa Selic aumentada na semana passada e a gente está no meio de 2025. Ou seja, a gente tem o segundo semestre de 2025 ainda e a gente tem o ano eleitoral ano que vem. Né? Então, ano que vem a gente já conhece pelo histórico que é um gasto desenfreado. A gente vai ter uma perspectiva orçamentária muito ruim, principalmente por parte do governo, que já tem um DNA gastão, né, populista, que você já conhece, e isso vai trazer muitos problemas, no meu ver, principalmente para o mercado no ano que vem, tá? E essa estabilidade que ele comenta, que é só finalizando, pode levar à hesitação na tomada de decisão de investimento, criando um ciclo vicioso de baixo crescimento e falta de confiança no mercado brasileiro. Ou seja, vou até destacar aqui, ó, a falta de confiança no mercado brasileiro não é somente para a gente, pessoa física, ou a gente brasileiro que investe também aqui, mas principalmente para os investidores gringos. Falando dos Estados Unidos, falando de países extremamente desenvolvidos, mercados totalmente robustos. E imaginem a gente, né, no lugar deles, olhando o Brasil, com esse descompasso entre o Banco Central, que está fazendo um trabalho, no meu ver, excepcional, né, mantendo essa taxa de juros do jeito que está, e infelizmente o governo, por um lado, na política fiscal, indo ao contrário. Né? Então, você, gringo, você, vamos supor, americano, estaria investindo no Brasil, colocaria o seu dólar aqui, é de se pensar, né? E assim, é bem claro o raciocínio quando a gente chega nessa vertente da gente não tá tendo, teoricamente, um capital estrangeiro entrando aqui de forma satisfatória, porque se eu tivesse no lugar deles, eu já teria esse medo, né? Então, de novo, é mais perspectiva ruim pra gente, tá? E aí, só pra gente fechar aqui, ele comenta um pouquinho também sobre algumas questões de falta de ação do governo, entre outras questões, mas o que eu quero falar para vocês aqui, só resumindo para a gente fechar. De um lado preocupante que a gente está no mercado, que é justamente essa parte da taxa Selic estar em 15%, e como isso pode ocasionar um efeito negativo, principalmente na sociedade como um todo, a gente pode ver, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês, quando a gente vai no supermercado. Gente, a gente vai fazer uma compra que seja de uma semana, como é que está o preço das coisas no supermercado? Como é que está o preço dos serviços quando a gente contrata de diversos profissionais, de diversos segmentos aí também no mercado? Tudo está reajustado. E esse é o principal problema da inflação. Né? E o governo não tem, parece, no meu ver, essa perspectiva de que
Uma vez você controlando os efeitos inflacionários, a taxa Selic vai reduzir por meio da perspectiva do Banco Central e a gente vai ter um crescimento muito acima da expectativa, que vai trazer um efeito muito mais benéfico para a janela do governo, né? Para a perspectiva que o governo tem no sentido de politizar, né? No sentido de fazer política, enfim, trazer votos, entre outros fatores, tá? Então, de novo, tudo que está acontecendo vai justamente ao contrário de algo que poderia ser feito para melhor até mesmo do governo, né? Então, infelizmente a gente vê isso daí, infelizmente todos esses assuntos vão acarretar uma perspectiva ruim para a classe mais desfavorecida, por exemplo, de uma sociedade, né, que perde o poder de compra. Quando a gente fala de investidores, por exemplo, milionários ou multimilionários, uma carne que está, por exemplo, a 50, 60, 100 reais, não muda muito, né? Vamos colocar assim um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem. Mas, para a classe mais baixa, pensando numa sociedade como o Brasil, como que fica essa questão, por exemplo, das compras no supermercado? Como que fica o poder de compra do brasileiro de forma geral, que detém essa maior parte da pirâmide, dessa base dessa pirâmide? Então, isso é problema, tá? Isso, infelizmente, é questão negativa, é perspectiva ruim. E, por um lado, né, como a gente, na maior parte, é investidor, detém de recurso financeiro e pensa em aplicar justamente para não sofrer esses efeitos, é aí que entra a questão da carteira de investimentos, né, que eu sempre falo para vocês. Taxa Selic é 15%, a gente tem excelentes investimentos hoje pagando 14, 15, 16% aí ao ano, a gente pode travar esse dinheiro por um período interessante. E não somente isso, alocar, por exemplo, em ativos como IPCA, que justamente protegem da inflação, que justamente protegem desses efeitos que eu comentei com vocês, inflacionários, que perdem o poder de compra, né? Deterioram a nossa moeda, o nosso bolso no final do dia e a gente nem percebe, né? Então, são esses pontos que eu queria falar aqui para vocês de forma detalhada e revisar, né? É sempre importante a gente ficar falando exatamente a mesma questão para que, mesmo nesse momento conturbado, a gente possa fazer bons investimentos também e aproveitar essas oportunidades, né? Até porque, de novo, não tem como a gente controlar o cenário, não tem como a gente controlar a questão orçamentária do governo, não tem como a gente controlar o próprio dinamismo e decisão do Banco Central. O que a gente controla são os nossos investimentos, o nosso dinheiro, as nossas receitas e despesas para a gente aportar mês a mês e construir um patrimônio relevante para nossa aposentadoria, para a gente não perder o poder de compra, para a gente ter um valor interessante aí de renda passiva mensal, entre outras estratégias que a gente busca nos investimentos, tá joia? É isso, pessoal. Espero que esteja, assim, resumido, apesar do tema ser bem extenso aqui. Espero ter trazido alguns pontos importantes para vocês sempre se atentarem na parte da alocação da carteira e fazerem bons investimentos, tá joia? Nos vemos no próximo vídeo e um abraço.